Deus muito abençoe os irmãos, você da igreja. Agradecer também pelo convite, poder estar aqui nesse dia festivo, né? 14 anos celebrando a Deus como congregação e somos gratos a Deus por isso e rogamos, né, que Deus continue conduzindo com graça os irmãos que aqui se reúnem e a igreja de Cristo aqui possa crescer cada vez mais para o louvor da sua glória. E estamos aqui, não estamos sozinhos, estamos acompanhados, a minha esposa, Tayane e Sami, com a pequena Sofia. Também temos o casal, irmãos lá da congregação de Mata de São João, Josiel e a irmã Adriana, também nos acompanhando. E já deixo dedicar um abraço aqui da nossa congregação, lá de Mata de São João, aos queridos irmãos aqui do Parque das Mangadas. Bom, nesse instante eu convido a todos a abrir a palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 14, nós faremos a leitura do texto bíblico do verso 1 ao verso 14. Eu peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura do texto bíblico. Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, irei fazer a leitura, peço que você acompanhe com a Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Então estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios viam atrás deles, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios
pelejará por vós, e vós vos calareis. Bendito Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de ler a tua palavra e meditar nela. E nesta hora suplicamos ao Senhor, fala aos nossos corações, que a palavra ministrada nessa noite encontre guarida em nossos corações. Que essa semente lançada cresça em nossos corações, produza frutos de justiça para o louvor da tua glória. Que nessa noite, Senhor, aprendamos a te amar mais. Que a tua igreja seja fortalecida na fé e na esperança em Cristo. Que possamos amar mais o Senhor e estar pronto a servir e amar mais o nosso próximo. Que a tua palavra nessa noite traga salvação aos corações que ainda estão empedernidos no pecado, estão com suas mentes obscurecidas. Que nesta noite a palavra do Evangelho traga clareza, a luz da salvação alcance aqueles que ainda precisam de salvação. Nós suplicamos ao Senhor, por favor, Deus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando nesse texto bíblico, do capítulo 14, de um contexto certamente desafiador, porque estamos falando de um povo que estava já a escravidão e a servidão há cerca de 430 anos, um povo que sofreu e em grande tormenta quando o rei decide apertar o cerco do povo de Israel e dizendo que eles haveriam de trabalhar praticamente dobrado, porque definitivamente ele não queria mais que o povo de Israel crescesse, com medo até do povo se rebelar contra ele. Então vamos oprimir-los cada vez mais. E nesse contexto de grande opressão, o que acontece? O povo clama a Deus. E o clamor do texto bíblico subiu a presença de Deus. Deus lembrou do seu povo e decidiu agir com poder e graça para libertar o seu povo de tamanha escravidão. Deus levanta um homem chamado Moisés, que inicialmente relutante, não queria ser conduzido por Deus porque julgava-se incapaz. Deus não abre mão do chamamento de Moisés, diz: se você tem dificuldade, vou chamar um cara que tem capacidade e vai lhe ajudar. Alguém que tem habilidade na fala, mas você vai falar aquilo que eu mandar. Vou falar você, ele vai falar o povo. E Deus tem um grande parceiro nessa jornada desafiadora para conduzir esse povo, que é Arão. E Deus decide, de maneira muito objetiva, dizer que literalmente ele vai libertar o povo, manifestando o seu grande poder. E aí inicia-se uma sequência de intervenções divinas para a libertação do povo, e sem dúvida alguma é revelado a nós nesse processo do início das pragas, as famosas pragas do Egito, revela-nos definitivamente que o nosso Deus é um Deus que está no controle absoluto de todas as coisas, e que tudo, absolutamente tudo, coopera para a sua glória. E ele age, de maneira muito objetiva, apresentando o seu poder, e revela-se de diversas maneiras, a começar com o envio da primeira praga, as águas tornando-se sangue, e aí segue uma série de pragas. Durante aquele momento, o rei do Egito convidava aqueles que porventura poderiam imitar aquilo que Deus estava fazendo, para de alguma maneira desprestigiar ou anular aquele Deus que se revelava como Deus Todo-Poderoso. Inicialmente eles até começaram animados, porque pareciam que definitivamente Deus não era o Deus Todo-Poderoso, mas logo perceberam que eles não eram capazes de seguir à frente, e Deus se revela como de fato sendo aquele que tem todo o poder. Ao final da sequência das pragas, anuncia-se a 10ª praga, e no capítulo 12 o Senhor
traz as instruções de como o povo deveria se comportar diante daquela que seria a última praga. E aqui no capítulo 12 estabelece, né, a instituição da Páscoa, e que nos chama a atenção, porque seguiria aqui a morte dos primogênitos como sendo a última praga. E nessa instituição nos chama a atenção para aquilo que nós vamos começar a tratar no capítulo 14. É que tudo aquilo que Deus havia estabelecido como prática do povo de Israel deveria, de alguma maneira, levar o povo a refletir aquilo que ele havia feito em favor do povo, que era a libertação do povo da escravidão. E isso deveria ser algo permanente, a ponto de que os próprios filhos, ao contemplarem aquela prática, perguntassem aos seus pais, para os pais pudessem falar: meu filho, isso aqui é para nós lembrarmos, de fato, de que Deus nos libertou da escravidão do Egito. E as ervas amargas, a qual o Senhor, inclusive, orienta o povo a se preparar antes do envio da 10ª praga, era justamente para que o povo lembrasse o tempo de grande amargura que eles estavam vivendo na escravidão. Definitivamente, o povo deveria refletir o estado em que eles estavam e pudesse olhar para o novo estado de glória ao qual o Senhor haveria de conceder a eles, e o concedeu, manifestando o seu poder. E a 10ª praga, ela é enviada. Definitivamente, o povo agora iria contemplar a grande saída daquele tempo de escravidão. E aí chegamos ao capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, o que é possível. Eles iniciam agora uma jornada. Eles saem da escravidão para uma terra que o Senhor haveria prometido a eles, uma terra maravilhosa, onde não mais eles iriam desfrutar da opressão, mas iriam desfrutar das dádivas e da graça de Deus, viver de maneira abundante. Imagina a expectativa do povo. O povo agora sai desse período e é conduzido por Moisés a uma jornada e uma caminhada a essa terra tão desejada e expectada, iniciando aqui o que eu chamo da jornada do povo de Deus. Mas algumas coisas começam a acontecer. E disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel. Meus irmãos, na vida cristã, exatamente assim que acontece. Na nova aliança, na nova dispensação da aliança da graça, a administração agora dessa aliança da graça está focada para a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, que aponta para o batismo, que era a prática da circuncisão na antiga dispensação, e a ceia do Senhor. Eu até olhei aqui, né? Viu em banco, será que vai ter ceia hoje? Né? Justamente apontando para essa Páscoa que era administrada na antiga dispensação, que agora aponta para Cristo, o Cordeiro Pascal. E pensemos hoje também, é tão glorioso quando lembramos e participamos da mesa, e somos levados, talvez os filhos também perguntem: pai, por que o pão, por que o vinho? E aí lembramos, sim, porque um dia Cristo nos libertou na cruz. E ali inicia-se uma nova jornada. A jornada do povo de Deus, que não mais está escravizado ao pecado, mas agora libertados em Cristo, segue avante para a terra que o Senhor tem preparado para nós habitarmos. Mas nessa jornada, muitas coisas acontecem. Um livro muito conhecido, talvez você já tenha lido, chamado O Benedito, fala de um homem que sai da cidade da destruição, denominado cristão, e segue na sua jornada para um dia estar na cidade tão maravilhosa, a cidade celestial. E quando a gente lê aquela obra, a gente percebe que essa jornada não é tão fácil assim. Muitas coisas acontecem. Na vida, definitivamente, toda vez que ingressamos numa jornada, para muitas coisas na vida, sempre há de enfrentarmos as dificuldades, as lutas,
perdoados muitas coisas. E na vida cristã não é diferente. E aí eu quero levar você para o texto do capítulo 14 e pensar um pouco sobre essa jornada do povo de Deus. Observe comigo. No versículo 1, o texto começa: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piaiote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Verso 3, todos juntos. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Aí o texto diz: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Meus irmãos, eu queria tirar algumas lições. A primeira lição que a gente tira desse texto é que na nossa jornada cristã, em alguns momentos, definitivamente, nós retrocederemos. Mas pensem que a ideia de retroceder aqui, definitivamente, não é dar para trás, mas é definitivamente deixar muito claro que nós estamos sujeitos em nossas jornadas a de fato ser afrontados, a enfrentar perseguições, a lidar com os inimigos que se levantam contra nós. Quando Deus diz para Moisés: olha, peça para o povo retroceder e aguardar, Ele está dizendo: manda o povo parar, porque o inimigo vai chegar perto deles, o inimigo vai se levantar, Faraó vai lá, porque eu estou projetando isso para eles. Eles serão perseguidos. Na jornada cristã, meus irmãos, definitivamente nós devemos estar prontos para as aflições da vida, para as perseguições que sobrevêm a nós, para os desafios que se levantam diante de nós, mesmo em situações que aparentemente parecem que estamos definitivamente livres dessas coisas, porque o povo acaba de sair de um contexto de grande opressão, e talvez o respiro inicial daquele povo era um respiro de alívio, e dizer: estamos livres, definitivamente acabou, todo aquele sofrimento, toda a amargura, teve um fim. Mas o Senhor está dizendo: não, não. As perseguições, as afrontas, as adversidades, as tentações, tudo isso ainda hão de perseguir. Nós devemos lembrar as palavras do próprio Cristo. Ele disse que no mundo teremos aflições. No mundo tereis aflições, entretanto, todavia, não desanimem, não desfaleçam, tenham bom, porque eu venci. Mas ele não diz: olha, vocês agora vão viver uma vida vitoriosa, não terão mais problemas neste mundo, né? O conceito de viver vitoriosamente, que infelizmente se ouve muito hoje em dia, né? O conceito de que não passaremos por lutas ou provações, e as mínimas dificuldades elas serão rapidamente vencidas. O Senhor Jesus disse: a todo mundo tereis. Na jornada cristã haveremos de enfrentar. O Senhor Jesus nos tirou do mundo e nos enviou de volta ao mundo. E tem uma acentuação importante: para o meio de lobos. Definitivamente a vida cristã não é viver imune aos problemas da vida, muito menos aos problemas que estão concernentes às lutas espirituais que o verdadeiro cristão. A palavra de Deus diz também que o diabo está ao nosso fugindo, como que é? Tentando acabar e tragar a nossa fé. Meus irmãos, a jornada cristã, ela, sem dúvida alguma, nos oferece muitas circunstâncias e situações que às vezes nós não nos sentiremos confortáveis, mas é necessário. E o Senhor, de maneira gloriosa, deixa isso muito claro àqueles que estavam saindo de um contexto de grande servidão e que é revelado um contexto de graça. Quando você vai para Êxodo capítulo 20, que o Senhor apresenta a lei ao povo, ali é um contexto de graça.
falasse para eles: vocês não tiveram essa oportunidade no tempo da escravidão, mas agora minha graça é revelada a vocês, e vocês poderão sim dedicar um tempo exclusivo a mim. Mas nessa jornada, certamente poderemos ser afrontados. E aquele povo estava lá acampado, esperar a próxima decisão de Moisés, diante do mar, e quando eles menos esperam, as perseguições sobrevêm. Diz o texto bíblico, verso 4: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Aqui eu posso trazer uma segunda lição para nós, na jornada do povo de Deus. Se no primeiro momento temos que ter consciência que nessa jornada não estamos imunes ou isentos das adversidades, das perseguições, das lutas, das aflições da vida, seremos tentados, sim, mas deveremos permanecer firmes em Cristo. A segunda lição que salta aos nossos olhos é que as perseguições que sobrevêm a nós, elas definitivamente estão debaixo do controle divino. Perceba, Deus garante que o povo haveria de sofrer perseguições, e Ele determina isso, mas definitivamente ser revelado a nós num contexto em que de fato Deus está no controle absoluto. Se a gente continuar a leitura do texto bíblico, perceba: sendo pois anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó, verso 5, e dos seus oficiais contra o povo disseram: o que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos. Verso 8, todos juntos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram aflitamente. O Senhor Deus endureceu o coração com o propósito para que Faraó perseguisse. As perseguições da vida, as aflições da vida, estão sempre debaixo do controle. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo diz: verso 58, portanto, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, serem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho. Perceba que tudo aquilo que Deus havia feito em favor do povo, tinha levado o povo a viver uma nova experiência de liberdade, e que agora poderia seguir na sua jornada, sendo guiada e conduzida por esse Deus que o havia libertado esse povo. Agora o Senhor diz que nessa jornada vocês haveriam de enfrentar dificuldades e lutas, porque definitivamente, a despeito das lutas e circunstâncias adversas, Deus, Ele continua no controle absoluto das circunstâncias. E por isso nós não podemos desanimar. Devemos continuar firmes, dedicados, certos de que a nossa dedicação e o nosso envolvimento agora no serviço e obediência a Deus, ela não será vã. Por mais que
aos nossos olhos pareça. Sabe por quê? O povo logo questionou isso. Está vendo que não valia de nada? Para que dá atenção a isso? Era melhor a gente ficar lá. Eles não conseguiram perceber de fato o controle de Deus e a maneira como Deus queria usar o seu povo para a sua própria glória. O povo que deveria estar de prontidão a serviço e dedicação a esse Deus, mas logo viera a provação, logo viera a perseguição, os seus corações foram abalados. Mas nós devemos entender que na medida em que nós somos alcançados pela graça de Deus, conduzidos a uma nova jornada de vida, com quantas adversidades e provações sobrevêm a nós não podemos desistir. Não desista jamais. Lembre que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, quando nós descansamos e cremos na soberania de Deus, nós iremos lidar com as provações da vida de maneira diferente. Quando enfrentamos a adversidade da vida e não lembramos que Deus está no controle, nós não conseguimos descansar. Mas quando as perseguições vêm, quando as tentações vêm, quando as lutas sobrevêm a nós, e nós temos plena convicção de que Deus continua no controle absoluto das nossas vidas, nós conseguimos descansar. Essa congregação está na jornada, nas contas do Walter, 14 anos. Certamente, provações, lutas, desafios, sobre o que é. Talvez irmãos, desde o nascedor, boa pregação ainda, né? Certamente. Mas, quando a igreja entende que nessa jornada Deus está sempre no controle, conduzindo todas as coisas com mão poderosa, a igreja descansa em Deus e continua firme e inabalável diante das provações. O povo aqui é despertado a compreender e a entender que Deus definitivamente está no controle de todas as coisas. Não era Moisés, não era o próprio povo, sequer Faraó, mas Deus está no controle. E soberanamente Ele conduz, a ponto de afirmar a nós que mesmo as provações e as lutas estão debaixo do seu domínio e nós podemos descansar, porque é Ele que tem cuidado de nós. Não desanime, não desanime. Diz o texto: perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, o seu exército, e os alcançaram. Olha só, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e o texto: temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meus irmãos, é interessante porque o texto traz a nós que esse contexto de perseguição era um contexto extremamente violento, era algo pesado, não era tempestade pequena, era tempestade grande. O povo estava lá quieto, acampado, talvez descansando, porque vinha de uma rotina de trabalho intenso durante anos, mãos calejadas, corpo machucado, talvez um tempo de grande refrigério ali para eles. De repente, quando ele abre os olhos, quem vem de lá? Um grande exército, furioso, pronto para devastar o povo, com convicção no coração de que eles iam para matar. Imagine o desespero do povo ao abrir os olhos e ver todo aquele exército com todo o seu poderio, com toda a sua força para acabar. Mas, mais uma vez, saltam nossos olhos de que, a despeito,
força das adversidades que sobrevêm a nós, ainda assim, Deus, que é todo-poderoso, Ele está no controle. Amém. As perseguições, as aflições da vida estão debaixo do controle. Mas o que acontece? Verso 11. Vamos ler juntos? Diz o texto bíblico. Disseram a Moisés: será bom seguro do Egito e nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha só. O que o povo faz agora? O povo se queixa. E o povo reclama de quem? De Moisés. Se volta para Moisés. Observe que na jornada cristã, a gente pode tirar uma outra lição aqui para nós. É que durante a jornada cristã, o povo de Deus deve entender que a submissão e a obediência a Deus deve ser permanente, deve ser contínua, a despeito das adversidades e lutas. E essa submissão aqui é posta a nós, aos guias que o Senhor Deus chama para conduzir o seu povo. Irmãos, olha que coisa. O povo olha para Moisés e não apenas afronta Moisés. Eles definitivamente anulam toda a autoridade que Moisés recebera de Deus. Porque definitivamente era Deus que falava com o povo através de Moisés. Então, até certo ponto, eles ouviram a voz de Deus através de Moisés. Vamos sair, vamos lá, agora vai dar certo. Mas quando a adversidade veio, o povo se levantou, questionou a liderança, e questionou também ao próprio Deus. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos o Egito, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no... A quem que eles estavam afrontando agora? O próprio Deus. Observe a que ponto chegou, irmãos, o povo de Israel, nesse início de jornada, quando a aflição veio. Eles questionam o líder de Deus, e questionam até mesmo a sua posição ao serviço desse Deus que os havia libertado, a ponto de achar melhor a estar servindo a quem? A outro Deus. E aqui fica uma lição para nós. Nós somos tentados na jornada cristã, diante das adversidades, a definitivamente se levantar contra a palavra de Deus, se levantar contra aqueles que anunciam a palavra de Deus, a se levantar contra a igreja de Deus. Às vezes nós nos deparamos em situações difíceis, de grandes lutas, as tempestades da vida sobrevêm a nós com força total, e aí começamos a achar que o Senhor nos abandonou, e começamos a questionar, e não damos mais crédito àqueles que se levantam em nome de Deus para anunciar a verdade de Deus, que traz conforto e consolo aos nossos corações, que nos orienta e nos aponta o caminho ao qual devemos trilhar. Na jornada cristã, nós somos levados a questionar a nossa fé, mas Deus tem levantado homens e mulheres para que estes sejam instrumentos de Deus para conduzir o seu povo. E conduzir o seu povo na verdade. Observe o que diz a Escritura Sagrada, lá no livro de Hebreus. Capítulo 13, verso 17. O texto diz, verso 17, todos juntos. Hebreus 13, 17. Obedecei-me aos vossos dias e sejam submissos para com eles,
pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha só, obedecer a nossos guias e ser submissos para com eles, pois velam. O povo não conseguia olhar para Moisés naquele momento e ver que ele estava ali definitivamente como instrumento de Deus para cuidar da alma daquele povo, para fazer com que aquele povo se aproximasse de Deus, da libertação deles. Mas pelo contrário, eles prontamente voltam-se contra Moisés, definitivamente abrem o coração e declaram que melhor seria estar servindo a Faraó do que estar servindo ao Deus que, de mão poderosa, nos havia libertado da escravidão e do poder. Irmãos, nós temos que olhar para Cristo como aquele que verdadeiramente nos libertou e devemos entender que a nossa vida para Cristo ela deve ser uma entrega contínua, sincera, verdadeira, e a Ele somente devemos nos debruçar e dedicar-lhe a despeito das aflições. E que o Senhor, de maneira graciosa, concede homens para pastorear o rebanho de Deus, levanta líderes para conduzir o rebanho de Deus, submissos àquele que é o cabeça da igreja, Cristo, visando justamente o fortalecimento da fé, da esperança, daqueles que estão a enfrentar as jornadas da vida, que hão de enfrentar suas adversidades, mas à luz da palavra de Deus serão guiados a enfrentar as adversidades e pela própria Escrituras são conduzidos a voltar-se cada vez mais para o Senhor. Diante das adversidades da vida, ao invés de você se afastar da igreja, ao invés de você se afastar das Escrituras, ao invés de você deixar de orar, se afastar do povo de Deus, quando as adversidades sobrevêm a nós, é hora de corrermos para os pés do Senhor, é hora de nos aproximarmos da instituição da verdade, é hora de estarmos em comunhão com os santos, é o momento que devemos ser fortalecidos na verdade, porque certamente seremos tentados, sim, a se afastar. O autor dos Hebreus chama a atenção do povo: não deixei de congregar, como é costume. A comunhão dos santos é necessária para o fortalecimento da nossa fé. A comunhão dos santos é meio de graça para sermos fortalecidos na vida de pureza e santidade. Nós precisamos estar focados e Deus tem levantado homens para guiar o seu povo na verdade. E como foi dito aqui pelo liturgo, que ao longo desse tempo o Senhor tem conduzido com graça esta congregação, como foi orado agora há pouco também, como o Senhor tem instruído a igreja. E definitivamente, irmãos, que isso é necessário. E a nossa oração é que nos próximos 30 anos, é isso? Vou ter mais de falta, eu vou voltar. Mas 30 não está agora, não? Agora já? Não importa quantos anos mais haverá para frente, aguardando, Maranata, ora vem. Mas enquanto o Senhor não volta, a igreja deve permanecer firme na verdade, sendo guiada para aqueles que o Senhor tem levantado para conduzir o caminho de Deus, com grande confiança no Deus da nossa libertação. Sigamos avante, enfrentando as adversidades da vida, louvando e celebrando a Deus continuamente, porque o Senhor tem nos guiado e tem prometido a sua igreja um local que nós não sequer podemos imaginar. Amém. O nosso caminho é traçado pelo Senhor. Uma verdade que é posta a nós diante desse grande desafio de permanecermos firmes e submissos às instruções que é trazida a nós,
por meio da verdade revelada, é que o nosso olhar deve estar sempre fito, focado naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se nós desviarmos o nosso olhar de Cristo por um instante, nós vamos negar a verdade. Vamos abrir mão da verdade pronunciada a nós, com fidelidade, continuamente, por aquele que Deus tem levantado para destruir o seu povo. Pela verdade que nos debruçamos diariamente, somos alimentados e fortalecidos. O nosso olhar precisa estar focado naquele que é o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o nosso libertador. E Ele, em seu ofício sacerdotal, intercede por nós. Necessitamos continuamente. Ele fala a nós através da sua palavra. Ele reina e governa as nossas vidas. Submetamos ao seu reinado continuamente. Ele como Senhor nosso, a ouvir a sua instrução e submisso, sigamos demonstrando o grande amor que temos por Ele nessa jornada cristã. Está aí um grande desafio. Ele diz: nós amamos a Ele, guardamos os seus mandamentos. A instrução da verdade, seja lida por você diretamente nas Escrituras, seja pronunciada pelos servos de Deus, sua alma seja cada vez mais levada a expressar o quanto que você ama e obedece ao seu Redentor. Amém. Mas percebe, irmãos, sigamos avante. Moisés, verso 13, porém, imagina só, Moisés estava meio desanimado e teve que conduzir aquele povo, achando-se incapaz. Deus levanta, faz uma obra gloriosa, o povo sai da escravidão, quando está fugindo, o primeiro desafio está diante deles, e aí o povo já começa a reclamar, começa a murmurar. Acho que na cabeça de Moisés, talvez, se fosse eu, dizia: está vendo, Senhor? Olha, acaba com esse povo, foi embora. Está vendo que não dá certo? Povo difícil. O Senhor faz o que faz. Que povo é esse? Olha, deixa no povo, levanta outro, envia outro, que eu estou fora dessa. Porque olha a resposta, gente. Verso 13. Mas, vamos lá. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, quietai, vivei o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje veis, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos salvareis. A palavra de Moisés é a palavra de fé. Creiam! Creia! E a lição que surge a nós diante dessa jornada do povo de Deus é que de fato é o Senhor que conduz vitoriosamente o seu povo. Amém. Irmãos, perceba, nós não estamos isentos da nossa jornada cristã e sofremos as tempestades da vida, enfrentamos as tempestades da vida. Mas uma coisa é certa: nós podemos confiar e descansar naquele que não apenas está no controle diante da adversidade, mas é aquele que também conduzirá o seu povo vitoriosamente diante das adversidades. Talvez essa seja uma grande carruagem motivadora para que a congregação de Parque da Mangabas estejam aqui celebrando a Deus. Na medida em que começa a refletir as grandes lutas, e é tão prazeroso isso, quando a gente olha, para o nosso caminhar, passo a passo da construção, de um sonho, e as coisas vão acontecendo, e aí os irmãos que têm mais tempo aqui, vou dizer mais antigos, mas que tem mais tempo na congregação, chega, poxa, lembra do tempo que não tínhamos isso, lembra do tempo que tinha apenas poucos irmãos. Você começa a lembrar da dificuldade e a maneira como Deus foi abrindo portas
abençoando, levantando pessoas, trazendo gente, salvando vidas, e você vai lembrando de todo o processo. Isso traz ao nosso coração um grande êxtase, e poder perceber a maneira como Deus se manifesta. Quando vamos para a galeria da fé, nós somos levados a olhar para trás e perceber como um povo que creu pôde contemplar definitivamente a manifestação do poder de Deus, concedendo vitória a esse povo. Amém. E exatamente assim que Moisés quer tratar o povo. Interessante que Moisés nem volta atrás e diz: olha, vocês foram libertados da escravidão. Porque talvez na cabeça do povo aquilo ainda estava sendo uma grande tempestade na mesa, um grande pesadelo ainda. Aqui está vindo aqui, está aqui, olha aqui, está vindo o inimigo da gente, vai fazer de volta para lá. Moisés faz diferente. Ao invés de vocês olharem para Faraó, fiquem os seus olhos para o Deus que há de libertar vocês e conceder a vitória a vocês. Irmãos, nas adversidades da vida, nós vamos tentar olhar para os nossos problemas, que às vezes cresce como um grande tsunami. E digo mais, às vezes é um tsunami atrás do outro. Imagina, um grande tsunami vem e devasta uma ilha inteira, tudo destruído. Pouquíssimas coisas permanecem de pé. Mas logo é anunciado, porque daqui a poucos minutos virá outro. Talvez com menos intensidade, mas vem. Vem e acaba de derrubar tantas coisas. Começa um grande desafio de reconstrução. Projeta-se anos, talvez décadas, para refazer tudo. Talvez cidades inteiras. Mas o tempo não passa muito. Todo aquele esforço, toda aquela mobilização para reconstruir, vem e devasta tudo novamente. Às vezes, irmãos, parece que na vida cristã é assim. Parece que quanto mais a gente ora, as coisas pioram mais. Já aconteceu com você? A situação está difícil. Você ora a Deus, Senhor, socorre-nos. E aí, quando você pensa que isso vai melhorar, pior. Você pensa, esses dias eu estava com minha esposa, eu falava com ela, amor, lendo as escrituras, lembrando disso, disse: olha, às vezes a gente se engana, a gente acha que está no fundo do poço, a gente acha que não tem mais como piorar a situação, mas se piorar, eu morro. Já pensou assim? Mas piorar já era, não é para glória. E aí, eu conversando com ela, amor, eu achava que estava no fundo do poço, mas descobri hoje que eu não estou. E ele outra roupa. Eu falei: moço é mais fundo do que imaginar. A gente ora, clama, busca a Deus, e parece que as coisas vão piorando. Meus irmãos, definitivamente estamos sujeitos a tudo isso. Mas a palavra de Moisés é: não olhe para quanto o poço é fundo, olhe para cima, olhe para aquele que é o Todo-Poderoso. Amém. Não temam, aquietem-se, porque o Deus que libertou você das mãos de Faraó continuará com vocês, conduzindo em todo tempo e concedendo-lhes a vitória que vocês precisam. Não temam. Amém. Irmãos, na jornada cristã, devemos ter essa convicção em nosso coração. Precisamos crer definitivamente de que Deus é que conduz o seu povo vitoriosamente. Agora, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos. Capítulo número 8. Verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Deus é por nós?
será. Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra a lei de Deus? É Deus quem? Quem nos condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, o angústia, a perseguição, a fome, nudez, o perigo, o espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Verso 37. Todas estas coisas, porém, são mais vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que? O contexto aqui, diferentemente do que alguns acabam dando uma ênfase, é um contexto não de conquistas materiais, de vencer as adversidades materiais da vida, mas lá dentro de um contexto de vencer as adversidades que afligem a nossa alma, que tentam roubar a nossa fé, que tentam nos afastar daquele que é o nosso Redentor. Em Cristo Jesus jamais isso poderá acontecer, se de fato e definitivamente Ele é o nosso Redentor, porque nele nós somos mais que definitivamente podemos afirmar isso. Essa verdade é posta diante do povo por Moisés. Se o Deus de Israel concedeu a vocês a verdadeira liberdade, vocês verdadeiramente estão livres, a vitória é garantida. É assim que diz as Escrituras. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém. Cristo Jesus, Ele é o nosso libertador. Nele somos mais que vencedores. Nele podemos descansar. E diante das aflições e adversidades da vida dos irmãos, foquemos os nossos olhos nele. Foque os seus olhos nele. Talvez nesses próximos anos da congregação, novos desafios surgirão, lutas certamente poderão sobrevir, adversidades, talvez, com grande intensidade, sobrevir à congregação. Mas a palavra é: continue olhando para aquele que é o vencedor, Cristo Jesus, e nele, certamente, a congregação sempre alcançará a vitória. A permanecer firme na jornada de fidelidade a Deus, submissão à sua verdade e proclamação desse Deus tão glorioso, que faz com que o povo, nesse contexto, olhe para ele e reconheça uma última verdade nessa jornada. Eu queria chamar você a observar o texto bíblico. Primeiro, o versículo número 4. Depois, o versículo número 18. Olha só o que o texto diz. No verso 4, o texto diz: endurecerei o coração de Faraó, para que os... E todos juntos, e serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos. Saberão que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Verso 18, o texto diz: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Meus irmãos, na jornada cristã, devemos ter em nossos corações, em nossas mentes, a convicção de que tudo o que acontece nesse processo, nessa jornada, do dia em que Cristo nos libertou do poder das trevas, ao dia em que encontraremos com a eternidade, tudo, absolutamente tudo, é para o louvor da glória dele. O povo de Israel agora precisava definitivamente entender isso. Que tudo que estava acontecendo, a maneira como Deus estava tratando, a maneira como Deus de fato iria libertá-los nesse contexto, que o libertou e derrotou o exército, quando ele abre
Vermelho, o povo passa seco. E o Senhor conduz soberanamente esse processo. E o povo, quando passa, ele faz com que as águas voltem e caiam sobre todo o exército. E o inimigo é devastado pelo poder do Senhor. E o nome do Senhor é exaltado. O povo voltava-se para Deus para exaltá-lo e glorificá-lo, porque este é o Deus libertador, que manifesta o teu poder, que revela a sua providência, que cuida do seu povo como forte, com poder e graça, e conduz o seu povo triunfantemente. Irmãos, nós precisamos perceber que até mesmo nesse momento de grande aflição, sofrimento na vida do crente, ele aponta e revela para a glória de Deus. Deus é glorificado. Na adversidade, Deus é glorificado. Nós precisamos olhar para Ele e falar como aquele que deve receber todo o louvor e toda a nossa adoração. Amém. A palavra de Deus diz que na nossa vida cristã, tudo que viemos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Quer comas, Que bebas. quer bebas, ou façais, Qualquer outra coisa. fazer tudo para Deus. Nós devemos olhar para o Senhor e tributar a Ele agora. Hoje a congregação se reúne para celebrar Deus, que é digno de todo louvor, de toda certamente hoje é um dia de celebração a Deus, ao lembrar do dia que o Senhor manifestou a sua graça, salvou vidas e tem conduzido a sua igreja de maneira graciosa, que concedeu vitórias ao longo desse tempo e tem conduzido e tem trazido ao coração certamente perspectivas futuras e tantas coisas maravilhosas. E a igreja hoje para e olha, ao longo desse tempo, definitivamente devemos celebrar esse Deus que tem cuidado de nós com graça, com misericórdia. É o Deus da providência. O Deus que age providencialmente, sustentando o seu povo continuamente, manifestando a sua graça continuamente, concedendo ao povo um trilhar, um caminhar cada vez mais vitorioso para o louvor da sua própria jornada do povo de Deus. Você é povo de Deus. Um dia Cristo visitou seu coração com graça. E você pode olhar para Cristo como aquele que definitivamente é o Senhor da sua vida, seu Redentor, que Ele chama você para uma jornada gloriosa, mesmo em meio às adversidades, mas a viver nessa jornada para a glória dele. Você continue focado nisso. Amém. Firmado em Cristo. E se porventura talvez você, nessa noite, que ouviu essa mensagem, definitivamente entenda que somente em Cristo podemos experimentar a verdadeira liberdade. Mas a pergunta é: libertados de quê? Libertados da escravidão, da morte. Cristo morre na cruz e nos liberta. Livra do poder do pecado e faz brotar em nosso coração a vida da esperança. E que nessa jornada, por mais que passemos por aflições e lutas, nós temos a vida da esperança de que um dia nos encontraremos com Ele. E com Ele estaremos e continuamente celebraremos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude como povo de Deus nessa jornada a seguir em frente. Sejamos sempre para aquele que é o nosso libertador. Amém. Quando você baixar sua fronte, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor, mais uma vez, falou ao teu povo através da tua palavra. E somos gratos, ó Deus,
porque definitivamente precisamos ouvir a tua palavra. A tua palavra é arma de vitória contra o inimigo. A tua palavra alimenta a nossa alma. A tua palavra aponta o caminho ao qual devemos trilhar. A tua palavra traz ao nosso coração a luz que precisamos para enxergar aquele que é o Redentor das nossas vidas. A tua palavra que faz brotar a fé em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nesta noite tivemos a oportunidade de ouvir a tua palavra. E oramos, ó Deus, pedimos, Senhor, que a palavra penetre nossos corações. Amém. E que a nossa vida, de fato, seja para o louvor da tua glória. Fortalece a tua igreja. Renova as forças da tua igreja. Anima o teu povo diante das adversidades. Essa palavra, ó Deus, aqueça o coração. O teu Espírito, ó Deus, mova os corações. Faz com que o teu Espírito aqueça a alma e os corações do teu povo a continuar firme nessa jornada. Que não é fácil. É um caminho que não é fácil. Mas, como diz o sábio, o caminho do Senhor é o melhor caminho. Porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Essa palavra traz esse consolo aos nossos corações. Então ajuda-nos, ó Deus, a continuar firme. Amém. Caminhando sempre avante, com a vida de esperança naquele que é o Redentor das nossas vidas, Jesus.